a voz, a palavra do Espírito Santo. Gostaria também, irmãos, antes de iniciar essa palavra, encorajar você, inquietar, incomodar você, a você começar a anotar as palavras. Muitas pérolas preciosas, muitas revelações, palavras impactantes e poderosas da parte do Senhor têm fluído aqui desse lugar. E nós temos que ter um coração de reter, de crescer, de aprender mais e mais. Por isso, irmão, começa a anotar frases, passagens, ministrações que estão sendo pregadas. Crie esse hábito na sua vida. Você vai ver o quanto você será edificado. Você traz um caderno, uma agenda, traz a sua caneta, coloca lá, dia 5, como hoje, de janeiro de 2025, foi ministrada uma palavra no livro tal, o pastor falou sobre isso, sobre aquilo. Daqui a pouco, irmão, você vai ter uma cachoeira de revelação, de entendimento. Você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ser como os bereanos. A Bíblia diz que eles examinavam nas escrituras para ver se aquilo que Paulo ensinava estava de acordo com as sagradas escrituras. Tem que haver uma fome no nosso coração, amém? Tem que haver no nosso coração uma sede pela palavra de Deus, uma sede por aquilo que o Senhor tem revelado na sua palavra, aquilo que está escrito. E o pastor quer encorajar você, nesse início de ano, faça diferente, cresça no conhecimento da palavra, irmão. Invista na sua vida espiritual, invista na palavra de Deus, amém? Você está comigo aqui nessa noite? Você tem fome e sede da palavra do Senhor? O Senhor está falando, glórias a Jesus. O Senhor fala aos nossos corações todos os dias, mas nós temos que estar sensíveis à sua voz, ao seu espírito. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo de número 3, nós vamos meditar. Se puder colocar para nós a versão NAA, é a versão que eu estou usando aqui, NAA, isso, obrigado. Nós vamos ler duas passagens. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque o Senhor vai falar com você aqui nesse lugar, nessa noite. Irmãos, 1 Samuel capítulo de número 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Vá para o capítulo 2 e o versículo 35. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. A palavra nos diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Quem pode dizer glória a Deus por esta palavra? Querido, a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo de número 4 e no versículo 8, ela nos diz o seguinte: achegai-vos a Deus,
e Ele se achegará a vós. Quando eu leio um versículo como esse, o Senhor nos mostra e deixa claro que para nós o conhecê-lo, para experimentarmos o Senhor na nossa vida, nós precisamos dar um passo. Nós precisamos se achegar. E à medida que nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achega a nós. Esse texto deixa claro para nós que a vida com o Senhor, de uma intimidade, de um relacionamento com Ele, não é uma via de passividade, é uma via de atividade. Se eu e você queremos desenvolver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com o Pai, eu e você precisamos sair do campo da passividade e nos colocar na atividade. Nós precisamos ter uma ação, nós precisamos dar um passo, nós precisamos ter a atitude de nos achegarmos ao Senhor. E na mesma forma que nos achegamos a Ele, Ele por sua vez se achega a nós. Eu estava ouvindo uma ministração onde o pastor ele falou e citou uma frase que ficou no meu coração. E ele disse que o céu responde respostas. O céu, ele responde respostas. O céu não vai responder perguntas, ele vai responder uma resposta. O Senhor espera de mim e de você darmos uma resposta, termos atitude, nos achegarmos a Ele. A palavra do Senhor diz em Salmo, capítulo de número 63, e o versículo 1. A Bíblia diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Irmãos, esse texto começa dizendo para nós: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Nós temos falado muito sobre ter fome e sede de Deus, mas para você ter fome e sede de Deus, você precisa primeiramente buscar a Deus. Quando você busca primeiramente a Deus, à medida que você busca, à medida que você se aproxima, a sua alma vai desenvolvendo sede e fome de Deus. Nós não podemos inverter a posição, porque tem pessoas que estão na passividade, esperando ter fome e sede de Deus. Mas desculpa te dizer, você não vai ter fome e sede de Deus na passividade. Você precisa buscá-lo, e à medida que você busca, mais você anela, mais você anseia, mais você deseja, mais você quer dele, mais você vai conhecendo o Senhor. Por isso esse texto também deixa claro para nós que nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos sair do campo da passividade e nos colocar no campo da atividade, da ação, da postura, do compromisso, de bater no peito. Senhor, o ano está começando, é 2025, é mais um ano, é o ano, e eu vou te buscar ansiosamente, eu vou me achegar a Ti. Certa vez o Senhor Jesus, Ele disse assim, Ele estava falando para os seus discípulos, e o Senhor falou assim: eu em vós e vós em mim. Eu em vós e vós em mim. O que significa isso, irmãos? Significa que quando Cristo está em nós, nós alcançamos a salvação da nossa alma. Cristo em você, salvação. Talvez um dia você dobrou o seu joelho, um dia você se colocou diante de Cristo e recebeu Ele como Senhor da sua vida.
de todo o coração. Naquele momento, o Espírito Santo veio habitar em você. É Cristo em vós. Mas agora nós entramos num trajeto de não somente ter Cristo em nós, mas nós estarmos em Cristo. É um processo, não é mais somente um processo de Cristo em você. Agora é um processo de você estar nele, no propósito dele, na vontade dele, na direção dele, no coração dele. Por isso que Cristo em vós, salvação da alma, mas nós em Cristo, glorificação. Quando nós estamos no centro da vontade, quando nós estamos agora em Cristo, é glorificação. Você é glorificado por meio da presença de Jesus. Óbvio que essa glória não é sua, essa glória é dele, aleluia. Mas você está entendendo, irmãos, o processo de nós nos achegarmos a ele, o processo de nós o buscarmos e sairmos do campo da passividade, para conhecê-lo mais e mais. O apóstolo Paulo, ele diz: eu perdi tudo, eu considero tudo esterco para conhecer a Cristo, aleluias, oh glória. Estou sentindo a graça de Deus aqui em cima. Esse é o nosso caminho de 2025, meu irmão. Esse texto, irmãos, que nós lemos, essas duas passagens, elas nos falam de duas casas. O que eu quero chamar a sua atenção para esse texto, e eu quero intitular essa mensagem no tema Casa Nova. Repita comigo: Casa Nova. É uma casa nova. Porque quando nós nos deparamos com esta passagem, nós vemos aqui, na pessoa de Eli, uma casa, e na pessoa de Samuel, uma outra casa. O texto que nós começamos a ler fala sobre Eli. Quem era Eli, pastor? Eli era um sumo sacerdote. Irmãos, o Senhor não estava satisfeito com Eli. A palavra de Deus diz que Eli, ele tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Pensa em 2 filhos atribulados. Pensa em 2 filhos rebeldes, negligentes. E a palavra do Senhor, ela chega a dizer que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles não faziam caso das ofertas do Senhor. Eles desprezavam aquilo que era trazido pelos fiéis, pelo povo de Deus ao Senhor. A Bíblia chega a dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles tinham relação íntima com as mulheres. Eles se deitavam com as mulheres ali de Israel. Então esses 2 homens, Ofni e Finéias, estavam fazendo algo grave, algo terrível, algo abominável, algo digno de morte. E a palavra do Senhor diz que Eli sabia disso. Ele sabia que a fama dos seus filhos não era boa, mas Eli não tomou nenhuma ação, nenhuma postura mediante aquilo. Eli se acovardou. E quando Eli se acovarda, quando ele não chama os seus filhos que mereciam a morte por conta daquilo que estavam fazendo na obra do Senhor, no ministério, Eli faz uma escolha e Eli fica do lado dos seus filhos. E a ira do Senhor se acende contra Eli, contra a sua casa. A palavra do Senhor diz que o Senhor envia um profeta para falar e profetizar contra Eli, a casa de Eli. E esse profeta ali libera palavras, maldições terríveis contra a casa de Eli. E agora Eli não amaldiçoou somente ele e seus filhos, mas também a sua descendência. Foram afetadas por causa da postura de Eli. Por isso, meu irmão, eu quero deixar uma frase aqui para você que diz assim: não reclame daquilo que você tolera. Porque Eli, ele tolerava os seus filhos, agora ele não poderia reclamar das abominações que os seus filhos estavam fazendo no meio do povo de Deus. Então Eli, irmãos, passa para nós uma casa velha, uma casa, irmãos, prestes à ruína. O texto que nós lemos, 1 Samuel, capítulo de número 3,
versículo 1 e 2. O texto diz: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Olha só o que diz aqui: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Versículo 2. Certo dia, o sacerdote Eli, cujo os olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Eli passa para nós, irmãos, uma casa velha, uma casa que está perdendo a visão, uma casa acomodada no seu lugar de costume, e uma casa que está gerando filhos pervertidos que não temem a Deus, porque a casa de Eli estava produzindo Ofni e Finéias. Então essa casa, irmãos, ela está fadada à ruína. Essa casa, ela foi desmantelada e destruída pelo próprio Senhor. A palavra do Senhor diz que a guerra explodiu em Israel. A Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Israel. E qual era a glória de Israel? A glória de Israel era a Arca da Aliança. Quando Israel, eles começaram a pelejar contra os filisteus, a Bíblia diz que eles foram derrotados. Então os soldados falaram assim: vamos trazer a Arca da Aliança, porque com a presença, com a Arca da Aliança nós vamos vencer. E a palavra de Deus diz que eles foram lá e pegaram a Arca da Aliança, a representação máxima da presença de Deus na face da terra. E o que vinha com a Arca da Aliança? Ofni e Finéias, rumo ao combate contra os filisteus. Porém o coração de Ofni e Finéias, de Eli, não estava mais em Deus. Eram homens que viviam na prática do pecado e não queriam saber nada do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando eles começaram a batalhar contra os filisteus, eles foram derrotados vergonhosamente. E olha só o que aconteceu, irmãos. Ofni e Finéias, com a Arca da Aliança nos ombros, morreram. A palavra do Senhor diz que Israel foi derrotado com a própria presença de Deus no meio deles. A Bíblia diz que saiu um soldado correndo da peleja, Israel estava sendo massacrado, e esse soldado foi até Eli, voltou lá em Israel, anunciar aquilo que aconteceu, a derrota. E Eli estava em uma cadeira, a cadeira da acomodação, de costume, como nós lemos. E a palavra de Deus diz que aquele soldado olhou para Eli e disse: não trago boas notícias, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Israel foi derrotado totalmente, e eles tomaram a Arca da Aliança. Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando Eli recebeu essa informação, a Bíblia diz que Eli era um homem obeso, gordo, um homem que já não tinha mais visão, um homem que estava ali com certa idade. A Bíblia diz que a notícia foi tal, que ele caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço. No mesmo tempo, no mesmo dia, a nora de Eli, ela estava grávida, e naquele mesmo momento ela estava prestes a conceber, a gerar uma criança, e essa criança nasceu naquele mesmo momento. E a palavra do Senhor diz que ela colocou o nome da criança de Icabô. Sabe o que significa Icabô? Foi-se a glória de Deus, porque os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Então a casa de Eli, meus irmãos, traz muitas lições preciosas para mim e para você, nesse primeiro culto de 2025. Eli era uma pessoa velha, e eu não estou aqui desmerecendo, eu não estou falando sobre idade aqui, amém? Eu estou falando aqui de algo velho que não desenvolveu, algo que não cresceu espiritualmente. Por isso que nós vemos que a palavra do Senhor naqueles momentos era rara. Porque tem muitas pessoas de idade que estão queimando na presença de Jesus, amém?
Homens e mulheres de Deus. Nós estávamos conversando ali fora agora, o pastor Tiago e ali, a irmã Márcia comentando sobre a mãe deles, como a bisavó, os avós ali, homens e mulheres de Deus que queimam por Jesus. Mas a questão de Eli não era a idade, era a questão espiritual que estava por detrás, alguém acomodado com a situação que vivia, não tinha mais palavra de Deus, não tinha mais visão naquele tempo, e mesmo assim, ao invés de Eli se levantar e falar, o que é isso? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Deus, eu quero experimentar o Senhor, não, a Bíblia diz que ele se sentou no seu lugar de costume. Talvez, irmão, você se identifique um pouco com Eli. Talvez nessa noite você diga para o pastor, pastor, faz tanto tempo que Deus não fala comigo. Faz tanto tempo que eu não tenho uma experiência com o Senhor. Senhor, pastor, nesse ano de 2024, eu não recebi revelações na palavra. Irmão, eu quero dizer para você, saia do lugar de acomodação. Saia do lugar de passividade. Não se conforme com a situação. Não se conforme em não conhecer ao Senhor, a palavra, o poder de Deus, a graça de Deus, o Espírito de Deus. Porque esse foi o erro de Eli. Alguém que já estava perdendo e perdeu a visão. Alguém acomodado com a sua vida espiritual, alguém que já estava vivendo na prática do pecado, tolerando abominações em Israel através dos seus filhos, alguém que optou por viver longe do Senhor. Essa aqui, irmãos, é a visão dessa casa velha. A casa que eu e você não podemos ter as características, não podemos ter as marcas da casa de Eli na nossa vida. Nós não podemos desenvolver os traços de Eli. Mas nós vamos ver que é uma casa que nasceu no coração de Deus. Porque o Senhor, Ele não perde a batalha. O Senhor não perde a guerra. O Senhor é vencedor, o Senhor triunfa sobre tudo e sobre todos. O Senhor tinha algo no seu coração. Visto que Eli não queria, visto que Eli estava acomodado, visto que Eli já não tinha mais um desenvolvimento espiritual, visto que os filhos de Eli estavam desprezando as ofertas e a presença de Deus, o Senhor tem uma carta na manga, glórias a Jesus. E o que o Senhor vai fazer está no versículo de número 35 e no capítulo 2. Depois que o profeta de Deus liberou aquelas maldições sobre a casa de Eli. Na mesma passagem o Senhor diz, então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Essa é a casa nova. Irmão, eu gostaria que você atentasse para os pontos do que o Senhor está falando aqui nessa passagem. Porque agora o Senhor vai tratar com Samuel. Há um Samuel lá atrás, amém? Nosso baterista. O Senhor agora, visto que a casa de Eli não quer, Ele vai trazer à tona uma nova casa. Casa nova, tempo novo, mentalidade nova. E o primeiro ponto que eu destaco aqui nessa passagem é que o Senhor, Ele diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel. O Senhor começa dizendo, então suscitarei para mim. O primeiro ponto, irmãos, é que Deus é que suscita. O primeiro ponto é que começa com Deus. Quando o Senhor vai fazer isso, vai trazer à tona esta casa nova, começa com Ele.
não começa com o homem. Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. É do alto para baixo. Por isso, querido, eu quero declarar que você é uma casa nova, amém? E não está começando com você, está começando com Deus que escolheu você. Está começando com Deus que chamou você. Está começando com Deus que derramou graça e misericórdia e te atraiu com cordas de amor para Ele, mas começou com Ele. A casa nova começa com o Pai, começa do alto. Você já leu aquela passagem que diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo? O véu do templo não se rasgou de baixo para o alto. O véu do templo se rasgou do alto para baixo. Sabe por quê? Porque a obra de salvação é uma obra do céu para a terra. É um projeto que nasceu no coração de Deus. A escolha de Deus nasceu com Ele. Não pensa que começou com você. Você até pensa que começou com você, mas não começou. Começou com o Abba. Ele escolheu você. Ele escolheu você porque Ele tem um projeto na sua vida, um propósito, uma obra, nasceu no coração dEle. E a palavra diz: suscitarei para mim. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por esta passagem? Aquele que começou, Ele começou. Ele começou algo em você. Começou com Ele. Esse texto deixa claro que Deus tem um propósito nessa casa nova que nasceu no céu. A origem é o céu, não é a terra. É uma escolha soberana, é uma escolha divina, é uma escolha do alto. E aquilo que começa com Deus, Deus paga a conta. Deus se responsabiliza. Por isso, querido, lança fora o medo, lança fora, meu irmão, a dúvida, a incredulidade, porque aquilo que começou com o Senhor, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Talvez eu e você não teríamos condições de chegar até aqui, não conseguiríamos segundo a nossa força, mas não é baseado na nossa força, é baseado na força daquele que começou a obra em nós. Começou com Ele. É do alto para a terra. O céu é a origem, glória a Deus. Porque os propósitos e os projetos e planos do Senhor é que serão manifestados através desta casa. A casa nova. Guarda esses pontos no seu coração. O segundo ponto que eu destaco aqui, irmãos, é na mesma passagem, versículo 35, capítulo 2. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Repita comigo: fiel. Essa casa é fiel. A marca da casa, dessa casa nova, que está sendo agora colocado à tona, trazido à luz através do Senhor, a característica dela é fidelidade. Samuel se tornou um homem de Deus fiel a Deus. Fidelidade. A característica fidelidade. Uma casa, irmãos, que não negocia com o mundo. Uma casa que não é amigo do mundo. Porque esta casa nova, ela é fiel a Deus. A palavra do Senhor diz em Salmos, capítulo de número 101, versículo 6 e o versículo 7. Você pode acompanhar. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho
esse me servirá. Versículo de número 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. O Senhor procura os fiéis. Essa casa nova é fiel. A característica dela é fidelidade. A característica dela é lealdade ao Senhor. E meu querido, lealdade. Quando você é leal, quando você é fiel a Deus, significa que você desprezará certas coisas na sua vida. Quando nós somos fiéis a Deus, leais a Deus, nós não conseguimos compactuar com algumas coisas. Nós não conseguimos mais sentar em algumas mesas. A lealdade nos custa algo. Não tem como você ser leal a uma pessoa e a todos ao mesmo tempo. Quando você decide ser leal a alguém, significa que você vai aborrecer outro. Significa que você vai desprezar outro. Por quê? Porque essa lealdade requer algo de você. Então essa casa, cujo a característica é fidelidade, é lealdade ao Senhor, ela não negocia com o mundo. A palavra do Senhor diz em Tiago, no capítulo 4, que aqueles que são amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. É a casa fiel, ela não negocia. A casa fiel, a casa nova, ela é leal ao seu Senhor. A casa de Samuel era leal ao seu Senhor. Samuel não negociava com o mundo. Samuel não negociou com Saul. Samuel não negociou com os banquetes oferecidos por outras nações, os deuses pagãos, não. Ele era fiel a Deus. Meu querido, seja fiel a Deus. Ser leal a Ele requer renúncias. Requer situações que você não vai conseguir agradar a pessoa e agradar ao Senhor ao mesmo tempo, porque você decidiu ser leal a Ele. Seja fiel. 2025 está começando. Ei, seja fiel ao Senhor. Minha esposa não está por perto. Não tem ninguém aqui. Dá para mim ver isso aqui. Meu esposo não está por perto, meus filhos. Ops, não tem ninguém vendo, o pastor também. Eu posso não estar lá. Seu esposo talvez não esteja. A sua esposa e os seus filhos. Não tem ninguém ali. Deus está ali. Deus está vendo. Homem de Deus, quando passa a novinha por lá, e você dá aquela olhadinha, Deus está vendo. A casa nova é fiel a Deus. A casa nova, quando está lá no oculto, ninguém está vendo, ela é fiel a Deus, porque ela sabe, aqui está a presença do Senhor. Eu posso ver esse vídeo rapidamente. Eu estou trancado aqui. A casa nova é fiel a Deus. Ela não negocia com Satanás. Ela não negocia com o diabo. Ela não negocia com o mundo. Essa era a características da casa de Eli, onde Ofni e Finéias estava lá pegando a mulherada ia ofertar a Deus. Ele já, que gracinha, que novinha. Mas a casa de Samuel não. Aqui não, Satanás. Aqui não, aqui nós não negociamos, aqui nós não nos sentamos nessa mesa. Essa casa é fiel, essa casa marca a característica, a fidelidade ao Senhor. Por isso começa a vigiar, meu irmão, começa a vigiar, minha irmã. Porque pode não ter pessoas ali, mas o Senhor está ali. A presença está ali, os anjos estão ali. Saia desse lugar e entra no lugar da fidelidade, da honra, sabe? Da honra. Começa a adorar a Deus em espírito.
Seja um daqueles que o Senhor procura, porque a Bíblia diz: Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, você pode ver lá um mega evento, uma cruzada evangelística, tem mais de 100 mil pessoas, mas o Senhor no meio daquela multidão está procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, não é a multidão que surpreende Ele, é aquele que anda em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E isso é uma palavra para todos nós, porque eu sou homem, eu sou casado. Não pensa que pastor ou que pregador é um super-homem, né? O cara está no... Não, a gente está na terra. Dentro do nosso corpo aqui corre sangue, né? Tem carne. Nós temos um celular na palma das nossas mãos. É para todos nós, irmãos. Seja fiel, amém? Essa é a marca da característica, essa é a marca da casa nova, representado pela pessoa de Samuel. Não negocia no teu trabalho, viu? Lá no teu trabalho, a irmãzinha, a fulaninha, a gatinha, o gatinho, olha como me olha diferente. Ei, casa nova é fidelidade ao Senhor, é fidelidade a Deus. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, diz o Senhor. Irmãos, o terceiro ponto que eu destaco aqui nessa passagem é que diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará. Repita comigo: fará. Essa casa nova faz. Essa casa nova tem atitude, ela dá uma resposta. Essa casa nova, ela não se move somente com palavras. Ah, não, querido, ela não só fala, não, ela põe a mão na massa, ela faz, ela age. É uma das características. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Nem todo o que diz, fala, mas quem faz. Não é sobre falar, é sobre fazer. A casa nova faz. A casa nova representada por Samuel não sai dali: ó Senhor, eu te amo, ah papai, tu és tudo, como eu te adoro. Mas chega lá fora na prática do pecado, tá lá fora na pornografia, tá lá fora, querido, no adultério, tá lá fora na bebedeira. Não, essa casa não age dessa forma. Lá fora ela faz, ela tem práticas, ela tem atitude, ela começa a impactar primeiramente a sua casa. Os teus filhos olham para você: meu pai é um homem de Deus. A sua esposa olha para você e diz: meu marido é um homem de Deus. Você olha para a sua esposa: minha esposa é uma mulher de Deus. Os meus filhos são uma bênção. Os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente faz, a gente impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Mas só quando a gente só fala, nada acontece. Nós não transformamos o ambiente, porque não há verdade nas nossas palavras. Por isso que você tem que sair do campo do falar e você tem que entrar no campo do fazer. Você tem que entrar no campo da atividade, da ação, da postura diante de Deus e sair da passividade. Essa casa faz. O ano, irmãos, está iniciando. Primeiro domingo de 2025. Que tal você começar a estudar e ler a palavra de Deus? Que tal você comprar uma Bíblia para você e fazer uma meta esse ano? Esse ano eu vou ler a palavra de Deus. Não adianta falar, tem que fazer. Não adianta. Vai chegar dezembro, você não vai, se você não tiver uma postura. E eu recomendo você comprar essa Bíblia aqui para você ler.
em um ano a palavra de Deus, Bíblia 365, na versão NAA, que é uma versão que eu amo. Medite na palavra de Deus. Pastor, eu nunca meditei, eu nunca li a Bíblia inteira. Leia esse ano. Medite esse ano. Assuma o compromisso esse ano. Começa a fazer. Começa a fazer, porque falar não adianta. Tem que fazer. Tem que entrar no quarto e orar. Tem que entrar no quarto e adorar. Tem que adorar o Senhor. Tem que fazer. Não adianta, meus irmãos. Não é o que me diz, é o que faz. Quem vai fazer aqui? Deixa eu ver. Que faz. Vamos fazer. O quarto ponto, irmãos, que eu destaco nessa passagem é que a palavra do Senhor diz: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. A agenda dessa casa nova é o coração e a mente de Deus. Essa é a agenda. Essa igreja, essa casa nova, ela não se move segundo o mundo, segundo o marketing, segundo as estratégias que estão aí no mundo, não. Ela se move segundo o coração e a mente de Deus. É ano de você se mover segundo o coração e a mente de Deus. Não é momento de você buscar no amiguinho escarnecedor, ou no fulano, ou no ciclano, ou aqueles que estão te dando conselhos que não conhecem a Deus, não. É ano de você se mover segundo o que Deus está falando para você. É o que o Senhor está falando. Samuel, ele vai se mover segundo o meu coração e a minha mente. Eu vou conduzi-lo, eu vou direcioná-lo, eu vou levá-lo para onde eu desejo. Essa casa nova tem essa marca. Ela não negocia, ela não quer saber: ah, pastor, mas está dando certo lá. Ah, pastor, mas está funcionando lá. Eu quero saber o que Deus pensa. Eu quero saber o que o Senhor está nos direcionando. Amém? Que assim seja, meu querido, a sua agenda. Que assim seja a sua movimentação no ano de 2025, como uma casa nova. Uma casa que não sai dando passos precipitados, se rebentando, se quebrando. Mas uma casa que espera do Senhor a direção, na palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Essa casa nova se movimenta dessa forma. E como isso vai evitar você de sofrer? Como isso vai evitar você do sofrimento, de quebrar a cara, de se arrebentar todo? Se nós esperássemos no Senhor e ouvíssemos a direção e seguíssemos a agenda do céu, você vai se livrar de muita dor na sua jornada, na sua caminhada. Porque eu não estou dizendo que a agenda do Senhor não nos gera dores. Gera, irmãos. Gera renúncias, mas o Senhor está nos projetando, o Senhor está nos transformando, o Senhor está fazendo cumprir o seu propósito, a sua vontade nas nossas vidas. É para isso que eu e você fomos escolhidos, para servir a Cristo, para nos movimentarmos segundo o desejo de Cristo, e não mais segundo os nossos desejos pessoais, porque Jesus, Ele é o Senhor. Quando você o recebeu como o Senhor da sua vida. Agora Ele é o seu Senhor, amém? E ser Senhor significa que Ele manda em você, que Ele conduz você, que Ele é a autoridade sobre você. Não saia da vontade dEle. Caminha segundo a vontade e o coração do Senhor. Essa é uma das marcas desta igreja nova. É a agenda do céu. É a agenda do céu. Irmãos, aqui nessa igreja nós vamos continuar pregando a palavra. Nós vamos continuar fazendo o que o Espírito Santo nos conduz. Ah, pastor, faz porque
a não ser que o Senhor nos direcione, porque eu quero me movimentar segundo a agenda do céu, até que Ele venha. Glória a Deus. Quem vai se mover segundo a agenda do céu aqui? Deixa eu ver. Vai ser direcionado pelo Pai, vai ser direcionado pela palavra, pelo coração do Eterno, que escolheu você, que chamou você, que trouxe você. Irmãos, a última característica que nós vemos nessa casa nova é que esta casa, representado pela vida de Samuel, é uma casa firme, alicerçado em Cristo Jesus. No versículo 35 do capítulo 2 ele diz: eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Nós alcançamos firmeza na rocha que é Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você: busque e conheça a Cristo. Nesse ano mergulhe em Cristo, queira e deseje a Cristo, porque essa casa, ela vai andar diante do ungido do Senhor para sempre. É Jesus, ungido do Senhor, o Cristo. E essa casa é alicerçada na rocha. E Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra, aquele que ouve a sua palavra, que pratica a sua palavra, é semelhante a uma casa cujos alicerces estão firmados na rocha. Pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, pode vir, querido, o terremoto, mas esta casa vai permanecer, porque o alicerce dela é Jesus Cristo, a rocha inabalável. Então não fica com medo da política, não fica com medo das coisas que... Não, querido, se preocupe se a tua casa está alicerçada nele, Jesus Cristo. Porque você vai passar, amém? Você vai até o fim em nome de Cristo Jesus. É a casa nova. É noite de eu e você entendermos isso no nosso coração. Que não queremos compactuar com a casa de Eli, da passividade, da cegueira, da carnalidade, da acomodação. E Eli foi se deitar, se sentar no seu lugar de costume, mesmo sendo a palavra rara, mesmo não sendo as visões frequentes. Acomodação. Não se inconforma com o seu estado espiritual. Se aquietou e relaxou e não se preocupou. Não quer um desenvolvimento espiritual. Caiu na armadilha do inimigo e sorrateiramente começou a vivenciar a prática do pecado, a negligência para coisas do Senhor, a desonra e a falta de temor no coração. E o fim de Eli com seus filhos foram tristes. Mas o Senhor levantou uma casa fiel, a casa de Samuel. Fiel, leal, levantada por Ele mesmo, que se move segundo o seu coração, que está alicerçado no seu Filho, em Cristo Jesus, ungido. Eu quero declarar que você é essa casa nessa noite. Eu quero declarar, querido, que o Senhor está forjando aqui casas novas aqui nessa noite. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse instante. Eu gostaria que você começasse a refletir nesta palavra. Eu gostaria de você, nesse momento, começasse a atentar para aquilo que mencionamos, pregamos, falamos aqui, através de Eli, através da sua casa e através de Samuel, aquilo que ele representa. Talvez você se identifique, pastor, eu me identifico com as características de Eli.
Pastor, eu estou acomodado. Pastor, eu não tenho tido mais experiências com o Senhor. Pastor, pastor, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia. Pastor, como eu tenho andado desleixado e negligente para as coisas do céu. Meu irmão, minha irmã, é noite de você dar um basta. É noite de você sepultar o espírito de Eli e se revestir aqui nessa noite das características e do espírito de Samuel, a casa nova, porque é isso que o Senhor te chama aqui nessa noite, para você viver o sobrenatural na sua presença, para você viver o extraordinário no ano de 2025. Ele está chamando você, uma casa fiel, uma casa leal, uma casa comprometida com a agenda do céu. Ele está chamando você. E eu quero saber aqui nessa noite, quem é casa nova, quem está se decidindo nesse lugar, porque não quer mais essa vida, não quer mais esse espírito. Querido, começa a orar, começa a declarar sobre a sua vida, começa nessa noite. Chega de passividade, é noite de atividade, é noite de ação, é noite de uma postura diferente, é noite de você dar uma resposta para o céu, é noite de você bater no peito e dizer, como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, ó Senhor. Essa é a sua noite. Seja diferente, reage nesse lugar. 2025 será o teu ano, um ano extraordinário na tua vida, na tua casa. Homem de Deus, mulher de Deus, homens que sepultaram dons, mulheres que sepultaram talentos, é noite de você dar uma resposta, é noite de você ter atitude. É noite de você sepultar aqui o espírito de Eli. É noite, vai para lá, vai para lá. Eu não faço mais parte desse coração, eu não faço mais parte dessa presença de Eli. Não, eu faço parte de Samuel, a casa nova, a casa que ama Jesus, a casa que ama a presença. Essa é a noite. Se você deseja receber uma oração, eu quero te dar liberdade. Você que desejar vir à frente aqui, vem à frente. Saia do seu lugar. Nós vamos orar aqui. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Não é uma palavra somente para A, para B, é para todos nós. Eu me incluo nessa palavra. Porque muitas vezes passamos por um momento de mornidão, passamos por um momento de frieza espiritual, passamos por carnalidade, mas esse não é o desejo de Deus para nós. Esse não é o desejo de Deus. A mornidão não é o desejo de Deus. Ou você é quente, ou você é frio, diz a palavra, porque os mornos eu vomitarei, diz a palavra. O Senhor, Ele não tem um berçário, o Senhor, Ele tem um exército, e nós fazemos parte do exército do Deus vivo. É o exército do Senhor, formado de homens e mulheres de Deus. É tempo de crescimento, é tempo de crescimento, é tempo de crescimento, é tempo de desenvolvimento. Ei, você vai acessar lugares. Ei, essa casa nova vai experimentar coisa extraordinária, grandiosa, poderosa da parte de Deus. Eu declaro os céus abertos sobre a casa nova. Eu declaro os céus abertos. Começa a orar pela sua vida.